A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Deus abençoe a todos e todos vão aprender um pouquinho da palavra de Deus. Abre a sua Bíblia agora no Novo Testamento. Você vai abrir a sua Bíblia agora lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Amém? Você vai acompanhar comigo alguns áudios que vai falar sobre fugir de toda aparência do mal, né? Abster de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22 diz assim: abstende vós de toda aparência do mal. Abstende vós de toda aparência do mal. Nós vamos aprender aqui o que é fugir. E nem sempre fugir é ser covarde, mas sim prudente e sábio, né? Nós vamos aprender aqui. Eu vou esmiuçar claramente para você. Mas a melhor definição de abster é manter-se afastado, né? Que seria o mesmo também de manter-se longe daquilo que não presta, então você vai fugir daquilo, né? Quanto mais aquilo se aproximar de você, mais você vai se manter afastado. Conclusão, fugir. Então eu quero usar muito a palavra fugir, amém? Se afastar também é fugir, como eu estou explicando, da aparência do mal, que é o que esse versículo está falando. Então, tudo aquilo que tem uma aparência do mal, você vai se abster, você vai fugir. Mas aí alguém poderia levantar a mão no fundo de uma sala e dizer assim: mas irmão, peraí, e se eu não sei o que é bem ou mal? Por isso que a Bíblia fala que você tem que conhecer Jesus. Por quê? Porque conhecereis a verdade, Jesus é a verdade. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Desta forma, você saberá lidar com todo tipo de mal que vai aparecer. Porque existe mal que vem fantasiado, que vem disfarçado, camuflado, e você não tem como saber. Lá em Hebreus, no finalzinho de Hebreus, ele mesmo mostra que pela palavra de Deus conseguimos discernir os pensamentos do coração. Quer dizer que então também tem como saber se aquela pessoa que está vestida de ovelha não é um lobo. Aquela pessoa que está vestida de bem pode ser o mal. Mas como é que você vai saber? Pela palavra de Deus. Então é necessário ser cristão, porque assim você escapa de todo o mal. Agora, se você não é cristão, você está sujeito a tropeçar, ser enganado, ser passado para trás. Assim, abstende-vos de toda aparência do mal. Parece mal? Abstende-vos, toma cuidado, sai de perto, fuja disso daí. Então nós vamos usar muito a palavra fuja, eu quero que você aprenda, tá? Quero que você entenda corretamente. Lá em Mateus capítulo 2, verso 13, José e Maria e a pequena criança, Jesus, recebe uma notícia de um anjo de fugir, irmãos. Que eles não podiam ficar onde estavam, porque estavam procurando matar a criança, pegar a criança. Então vamos usar a lógica. Deus é todo poderoso. Lógico, isso indiscutivelmente. Deus podia mandar, o mesmo anjo que ele mandou, mandar uma meia dúzia de anjos, ou um anjo só. Porque um anjo só destruiu grandes exércitos no passado. Então Deus podia mandar um anjo só e fulminar ali Herodes. Ou então não precisaria matar Herodes, mas cegasse as visões deles, não deixasse com que eles chegassem ou encontrassem aquela criança. Ou fazer com que eles tivessem uma amnésia por um certo tempo até o menino Jesus crescer. Um bom tempo, né? Mas aí, irmãos, Deus não quis usar isso, nenhum tipo de poderes assim. Ele até poderia, mas ele não quis. Ele preferiu mandar um anjo, e o anjo anunciar a José e a Maria para pegar a criança e fugir, meus irmãos. Então, eles fugiram por medo? Não, porque foram prudentes e sábios. Deus queria que não precisasse matar as pessoas por causa daquela pequena criança, porque seria fácil matar Herodes e deixar o menino crescer. Mas Jesus mesmo disse que ele não veio para destruir, mas sim para trazer salvação. Então, morreria uma criança, morreria um homem, só porque Jesus estava presente no lugar. Não, eles não queriam isso. Deus também não quis assim, né? Deus preferiu fazer assim. Foge com a criança. Eles fugiram. Foi o que aconteceu. Mas a Bíblia diz também para fugir de muitas coisas, né? Então nós vamos aprender aqui muitas coisas que nós temos que fugir, né? Lá em Jeremias 51, 6, abre a sua Bíblia aí que eu vou abrir a minha também aqui, ó. Em Jeremias capítulo 51, é um profeta, Jeremias, né? Você vai encontrar o profeta Isaías e o profeta Jeremias. Jeremias é um profeta maior. Existe somente 4 profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, pela quantidade das suas profecias, né? Depois vem os profetas menores, né? Onde você encontra Oséias, Amós, Abacuque, Zacarias,
Joel, e assim vai. Mas aqui nós vamos falar de um profeta maior, um chamado Jeremias. E Jeremias escreveu no capítulo 51, vamos ver o que está escrito lá? Capítulo 51, e verso 6, diz assim, ó: fugi do meio da Babilônia, e livre cada um a sua alma, não vos destrua a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará a sua recompensa. Se o mundo para nós é o Egito, se o mundo para nós é a Babilônia, então foge dela, venha para Cristo, porque Deus dará a sua recompensa pelas suas maldades, e isso pode te atingir se você estiver lá. Então a primeira coisa que Deus quer que você fuja é da Babilônia. Ah, o irmão Alex está sabendo alguma coisa da minha vida. Não, não estou não. Se você está com um pé na igreja e um pé no mundo, resolva essa história agora. Tira o pé do mundo e vem completo para Cristo. Porque não dá para servir a dois senhores. Ou você serve a um ou você serve a outro. Então, o primeiro recadinho que Deus manda para você agora é 51 de Jeremias, capítulo 51, verso 6. Fugir da Babilônia, porque Deus vai acertar as contas. Então foge da Babilônia. Primeiro recado que Deus manda. O segundo está lá em 1 Coríntios capítulo 6 e 18. Vamos lá? Capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6 e verso 18. Vamos ver o que está escrito aqui? Fugir da prostituição, do pecado. Da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Quer dizer, todo tipo de prostituição que o homem faz, irmãos, ele peca contra seu próprio corpo, porque o corpo não pertence a ele, pertence a Deus. Então, porque o corpo do homem é templo do Espírito Santo, então não pertence ao homem, pertence a Deus. Agora, ele pecando contra si mesmo, ele está pecando contra o quê? Contra o templo do Espírito Santo. Estão entendendo? Então, fugir de toda prostituição. Ah, mas se a pessoa está se prostituindo com um homem, foge dessa prostituição. Se está se prostituindo com uma mulher, foge dessa prostituição. Porque assim estamos danificando o templo do Espírito Santo. Amém? Bom, veja também agora outro recadinho que Deus nos dá aqui sobre fugir, né? No mesmo 1 Coríntios, capítulo 10 e verso 14, né? Capítulo 10 e verso 14, você vai encontrar aqui assim, ó: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Ponto. Fugir da idolatria. Mas o irmão está falando de imagens e tal. Não, estou falando de todo tipo de idolatria. Qual seria todo tipo de idolatria? Eu digo para você que amo muito a minha esposa. Aí, de repente, ela quer largar de mim, quer ir embora. Ah, eu vou me matar. É uma idolatria. Porque eu estou querendo dar minha vida por ela, não como Jesus falou, mas pelo meu sentimento que tenho por ela. Então isso serviria de uma idolatria. Pessoas que idolatram cantores, idolatram pregadores, idolatram todo tipo de idolatria que você quiser colocar nesse pacote é idolatria. Pronto. Então aqui está um recado: foge da idolatria. Eu idolatro muito meu filho. Irmão, eu idolatro muito meu esposo. Irmão, eu idolatro aquele pastor é uma bênção. Eu idolatro a irmã fulana, porque ela é uma bênção na mão do Senhor. Então tira isso, tá? Tira isso, porque você está idolatrando uma pessoa e Deus quer que você foge desse tipo de idolatria. Amém? Vamos para o quarto recadinho que Deus te dá. Lá em 1 Timóteo, abre aí a sua Bíblia, 1 Timóteo, vamos lá. Vamos lá, 1 Timóteo, finalzinho da Bíblia, você vai passar 1ª, 2ª Tessalonicenses, e aí você vai encontrar 1 Timóteo. Capítulo 6, e verso 10 e 11. Capítulo 6, verso 10 e 11 diz assim, ó: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça e a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Pronto. Então estou te pedindo para fugir do quê? Da ganância do dinheiro. Porque o dinheiro em si não é o problema. O problema é apregoar uma adoração em cima dele, uma vivência em cima dele. Você com dinheiro ou sem dinheiro tem que pertencer a Deus. Agora, sem dinheiro você quer falar mal de Deus? Agora não dá, né, irmãos? Assim não. Então, ele pede para você fugir desse tipo de segmento ao dinheiro, né? Como o versículo 10 fala:
Porque o amor, então foge desse amor ao dinheiro. A pessoa está lutando a vida inteira para ficar milionário, ele acaba esquecendo de Deus. Quantos artistas antes de Deus, quantos cantores antes de Deus, quantos famosos antes de Deus tinham temor? Ganhou dinheiro e esqueceu Deus. Agora vão lá para algum tipo de seita e falam que tem Deus no coração também. Está totalmente errado, não tem não. A Bíblia fala, esse povo me louva de lábios, mas o coração está longe de mim. Portanto, está totalmente errado. Por quê? Porque criou um tipo de amor ao dinheiro. Foge disso, irmão. Foge disso, irmã. As coisas podem piorar mais ainda. Então procura fazer o que é certo e o que é correto. Porque o que estamos aprendendo aqui? O que estamos lendo aqui? Para se abster de toda aparência do mal. Essas coisas que eu falei para vocês aqui, por exemplo, viver no mundo sem Cristo é uma aparência do mal. Viver na prostituição é uma aparência do mal. Viver na idolatria é uma aparência do mal. E viver o amor ao dinheiro é uma aparência do mal. Portanto, tem que tomar cuidado. Vamos lá para mais um? 2 Timóteo capítulo 2 e verso 22. 2 Timóteo, é só ir um pouquinho para frente. Capítulo 2, 22, diz assim: foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Os desejos da mocidade. Bom, primeiramente, aqueles que já não é mais moço ou moça, sabe muito bem que ele volta nesse tipo de desejo. Não está dizendo que você é moço ou moça, mas está dizendo que os desejos, quais são os desejos da mocidade? Muitos homens e mulheres jovens, mesmo cristão ou não, são atentados, recebem muitas setas dos desejos da mocidade. E os desejos da mocidade são muitos, irmãos. Muitas coisas ludibriam seus pensamentos. Está entendendo? Porque muitos moços ou jovens não vão querer participar de um culto numa igreja, sendo que o mundo dá muito prato para ele. Então ele vai ficar naquela tentação de ele servir ao mundo do que servir a Deus. Aqueles que são fortes e fiéis resistem e ficam. Tá entendendo? Porque um moço, quando ele vira um moço ou uma moça, quando ela chega naquela idade de moça, bom, eles estão apaixonados, eles estão na flor da pele, eles querem um relacionamento. Para quê? Para que possam saciar a sua apetite sexual. Nesse momento, a igreja já proíbe. Nesse momento, a igreja freia. A igreja agora quer que seja com ordem e com decência, da maneira que a Bíblia mesmo ensina. Só que o que acontece? Eles não conseguem sozinhos. E eles são, atacados por vários tipos de setas e são inflamados pelo inferno para que possam cair nessa tentação. Agora, muitos homens e mulheres de idades avançadas, uns senhores e senhoras, começam a achar que são jovens. Começam a achar que podem fazer o que os jovens fazem e afloram a sua pele como se estivessem no quê? No desejo de uma mocidade. Sabe quantos irmãos de idade separaram das suas esposas e casaram com mulheres mais novas? Moças novas, moças de 18, de 20, de 30 anos, casando com senhores de 60. Ah, mas é amor, tá bom, mas segui em paz o seu casamento, não largai da sua esposa para casar com outros. Não é assim que a Bíblia fala? Agora querem aflorar na sua pele o desejo da mocidade. Irmãos, foge dessas coisas. Abstende de toda aparência do mal, não é certo. Abstende de toda aparência do mal. Eu te peço que acompanhe esse estudo, que amanhã tem mais um áudio. Eu creio que você vai aprender amanhã, o último, irmãos. São só 2 áudios. Eu quero que você aprenda a fugir das coisas que não prestam. Hoje, você vê uma notícia e cai no laço da notícia. Amanhã vai chover, pronto, tá todo mundo saindo de guarda-chuva. Tá certo, eles têm que nos informar mesmo. Mas seja mais confiante na voz de Deus do que na voz do homem. Não estou dizendo que você deve não aceitar um conselho ou uma conversa ou uma notícia, mas tome cuidado. Muitas pessoas estão sendo levadas ao matadouro, estão sendo enganados pelo inimigo. Nem tudo que brilha é ouro. Agora ele coloca uma imagem lá na internet e a pessoa cai naquilo. Ah, está acontecendo isso, aquele outro. Jesus bem avisou, se falarem para você que eu estou num canto, não vá. Se falarem para você que eu estou no outro, não vá. Mas as pessoas vão ir. Por quê? Porque estão sendo ludibriadas e enganadas por vários tipos de assunto. Foge da aparência do mal. Ah, o problema é a internet. Não, a internet não é o problema. Lá tem muita coisa boa e muita coisa ruim. É uma grande ferramenta. Porém, o problema na internet, o problema não é da internet. O problema é de quem está na frente da internet e das mãos que controlam o teclado e o mouse. Aí está o problema. Tá entendendo? A aparência do mal é quando o homem casado ou não casado se prostitui na frente de uma tela. Ele pode lutar contra aquilo, mas ele prefere se entregar. Então, o problema não é aquilo, o problema é ele. Foge disso. Foge.
Foge disso. Foge de todo apetite maligno. Foge de toda obra maligna. E aprenda com Deus aquilo que você sabe que é certo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã temos mais um áudio e eu quero agradecer a todos que estão me acompanhando lá na página. Vão lá, curte, espalhe, passe para seus amigos e vamos, irmãos, cada vez mais uns ajudar aos outros. Vocês sabem, eu te dou a semente e você planta. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.